Professor de Física Newton resolvendo as questões de Física CEDERJ 2023.1 vestibular. Deixe o seu like. Questão 13. Um bloco de madeira de massa m igual a 2,0 kg repousa sobre uma mesa horizontal. Os valores dos coeficientes de atrito estático, μe, e cinético, μc, entre as superfícies da mesa e do bloco são μe igual a 0,20 e μc igual a 0,15. Uma força horizontal de módulo F igual a 3,5 newtons é aplicada no bloco. Considerando que o valor da aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força de atrito que atua no bloco é. Então, o nosso objetivo é encontrar o módulo dessa força de atrito. Então, sobre o bloco atuam as forças: força normal, força peso, força de atrito e a força F de 3,5 newtons. Neste momento, o bloco está em repouso. Bom, para colocar esse bloco em movimento, essa força F terá que superar a chamada força de atrito estático máxima, né? Então ele só entrará em movimento quando superar essa força de atrito. Para calcular essa força de atrito estático máxima, devemos multiplicar o coeficiente de atrito estático pelo módulo da força normal. O coeficiente de atrito estático é o coeficiente associado à força de atrito estático máxima. Nessa condição aqui, o valor máximo é aquele em que é uma o valor da força de atrito em que o bloco está na iminência de entrar em movimento. O coeficiente de atrito cinético está associado à força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético surge quando o bloco está sendo arrastado. Ok. μe é 0,20. Agora, o módulo da força normal é calculado da seguinte maneira. Na direção vertical, o bloco está em repouso. Ele está em equilíbrio estático. Então, a força normal e a força peso se equilibram e os seus módulos são iguais. A força normal é uma força de apoio e a força peso é a força de atração gravitacional terrestre. Bom, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Como é que se calcula o peso? Massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Massa do bloco, 2 kg. A aceleração da gravidade, 10. 2 vezes 10, 20. Agora basta substituir. μe é igual a 0,20, força normal, módulo 20. 0,20 vezes 20, então é 4 newtons. Então isso significa o seguinte, que para colocar esse bloco em movimento, é necessário que essa força F seja no mínimo igual a 4 newtons, certo? O bloco entrará em movimento quando a força F superar a força de atrito estático máximo, igual a 4 newtons. Na direção horizontal há equilíbrio estático. Então, a força de atrito será igual à força F, que é igual a 3,5 newtons. Então, veja bem, para essa força de 3,5 newtons, o bloco não entrará em movimento, ou seja, ele permanecerá em repouso, visto que o valor de F máximo para que ele entre em movimento é 4 newtons. Como 3,5 é menor do que 4, nessa condição, a força F será igual à força de atrito. Então, a força de atrito será igual a 3,5 newtons. Obrigado.